sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Meu nome é Ana Paula Fonteboa e nesse episódio nós vamos dar continuidade a um tema que a gente já abordou em outros episódios, que é a infraestrutura verde. Dessa vez nós vamos falar sobre os telhados verdes. Então a gente fez uma seleção de 8 telhados verdes pelo mundo, 8 telhados verdes incríveis. Há uma infinidade deles e são maravilhosos. Bem, mas essa é uma tendência, né? Então o mundo está preocupado, a arquitetura, o paisagismo tem essa preocupação em trazer mais verde, aproximar o verde da vida das pessoas por vários motivos. Um edifício que tem um telhado verde, ele gasta menos energia, ele aproveita melhor a sua água, ele usa menos ar-condicionado, as pessoas nos seus horários de almoço podem visitar esses espaços, às vezes a pessoa que está passando na rua também tem acesso, ela atrai fauna e flora. Então, é um tema muito rico, muito importante. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, aproveitem ele, porque a gente fez uma seleção bem interessante. Mas o que é um telhado verde? Um telhado verde é uma camada de vegetação plantada que é instalada no topo de um telhado, seja ele plano ou ligeiramente inclinado. Os telhados verdes também são conhecidos como telhados vegetativos, ecológicos ou telhados vivos. Telhados verdes devem ser plantados sobre uma membrana impermeável, de modo a evitar infiltrações. E também devem incluir camadas adicionais, como uma barreira radicular, por exemplo, além dos sistemas de drenagem e irrigação. Os telhados verdes servem a vários propósitos, como absorver as águas das chuvas, fornecer isolamento térmico, criar um habitat natural para a fauna e flora, diminuir o estresse das pessoas, proporcionando uma paisagem esteticamente mais agradável, mitigar ilhas de calor, enfim, criar um ambiente favorável à vida e ao equilíbrio como um todo. Como eu disse inicialmente, hoje vamos descrever 8 telhados verdes que podem ser ótimos exemplos de como vale a pena apostar todas as fichas em infraestrutura verde. Então vamos lá. Academia de Ciências da Califórnia. A Academia de Ciências da Califórnia está celebrando o 10º aniversário de seu museu, no Golden Gate Park. O edifício apresenta uma das maiores exibições de recifes de coral do mundo e uma floresta tropical dentro de uma cúpula de vidro. Desde o início, o prédio em si foi um experimento científico gigante e uma de suas características mais celebradas é um telhado vivo coberto com espécies nativas. A ideia original veio do renomado arquiteto Renzo Piano, que se inspirou na topografia da região para desenvolver esse projeto. O prédio tem 2 cúpulas gigantes, cada uma com 30 metros de diâmetro. Para vocês terem uma ideia, o empreiteiro contratou uma empresa de montanhas russas para criar a rampa curva dentro da cúpula, que abriga a floresta tropical. A cobertura é composta por 7 camadas diferentes, proporcionando isolamento e drenagem, e ela foi projetada para absorver 98% das águas das chuvas. As plantas nativas foram escolhidas para fornecer habitat para pássaros e insetos, e este telhado está previsto para durar até 400 anos, com plantas de vida longa, resilientes e resistentes. 10 anos depois de instalado, o telhado vivo está prosperando e abriga mais de 100 espécies de plantas nativas. Algumas foram plantadas pela equipe e outras trazidas pela natureza. Museu do Holocausto, Los Angeles, Estados Unidos. O Museu do Holocausto de Los Angeles, na Califórnia, é o museu do Holocausto mais antigo dos Estados Unidos e tem uma missão dupla que se manteve constante desde o seu início, em 1961, comemorar e educar. Em 2010, foi inaugurada sua nova sede. O principal objetivo do novo projeto foi incorporar o museu à paisagem de um belo parque que há no entorno, tornando utilizável o seu telhado verde. O Jardim da Cobertura é uma resposta visionária à complexa arquitetura contemporânea do edifício.
A ondulante paisagem é uma representação metafórica da esperança, do amor e da beleza, representados por finas folhas de grama e sementes emplumadas, realçadas pelo vento e pela luz. A paisagem parece balançar e flutuar acima do museu, amarrada pelas linhas arquitetônicas do edifício, o que oferece uma trégua ao peso sempre presente do Holocausto e cujas memórias estão em exibição no interior do edifício. O jardim também é totalmente orgânico e recheado de significados. Sua vegetação de diferentes texturas e suas formas ondulantes representam campos de transformações com contornos dramáticos e declives acentuados. Esse telhado verde, acessível a todos, suporta gramíneas, plantas perenes, suculentas e estimulam a sensação de que todo o edifício se dissolve visualmente na paisagem ao redor. Jardim de Infância Agrícola, Vietnã. A rápida urbanização no Vietnã tem privado as crianças do acesso às áreas verdes e aos parques infantis, portanto, de terem contato com a natureza. Esse jardim de infância agrícola é um desafio para contornar essas questões. Localizado próximo a uma fábrica de sapatos e projetado para 500 crianças, filhos de trabalhadores, o edifício foi concebido como uma cobertura verde contínua que fornece alimentos e a vivência da agricultura às crianças, funcionando também como uma grande área de lazer a céu aberto. O telhado verde foi desenhado em forma de anel triplo, num único movimento circundando 3 pátios internos como playgrounds. Recentemente, uma horta experimental foi implantada no local. Diferentes tipos de vegetais foram plantados em uma área de 200 metros quadrados, para a educação agrícola das crianças e para que se conectem com a natureza. Como resultado, o Jardim de Infância opera sem auxílio de ar-condicionado nas salas de aula, apesar de estarem localizados em um clima tropical intenso. A presença de um telhado verde reduziu em 25% os gastos com energia elétrica e em 40% o consumo de água, se comparado a um edifício comum, gerando assim menores custos de manutenção. Jardim Escalonado, Fukuoka, Japão. O arquiteto argentino de renome internacional Emílio Ambás teve um sonho visionário no início de sua carreira: ser capaz de abrir a porta e sair diretamente para um jardim, independentemente da altura do seu apartamento, em uma grande cidade. Ele passou então as décadas subsequentes realizando esse objetivo. Uma de suas maiores realizações foi o Across Saguão Internacional da Prefeitura de Fukuoka. Ele foi construído há 25 anos atrás, no coração da cidade, e não apenas resistiu ao tempo, mas é amplamente adotado como um forte símbolo cultural da cidade e um dos locais mais visitados de Fukuoka. O edifício é um dos primeiros precedentes da arquitetura verde e está entre os estudos de caso mais citados sobre o que um projeto verdadeiramente sustentável deve ser capaz de fazer pelo meio ambiente em geral e pelo local onde está inserido. Emílio Ambás foi o precursor da arquitetura verde. Em 1990, a cidade precisava muito de um novo prédio para o governo. O grande complexo, conforme planejado originalmente, teria tirado metade de uma das poucas áreas verdes nessa movimentada área comercial. A grande sacada para que a ideia fosse adiante foi esconder um novo edifício sob um telhado paisagístico acessível a todos. De certa forma, o Parque Escalável de Ambás é uma escada gigante para o céu. São 14 terraços, um por andar, todos acessados e interligados por escadas em zigue-zague, que vão desde o térreo até o mirante superior, com 60 metros de altura, para oferecer vistas amplas da cidade. Caminhando para cima, para baixo e através dos recantos exuberantes, os visitantes podem desfrutar de espelhos d'água imersos em 50.000 plantas de mais de 120 espécies. Universidade de Thammasat, Bangkok, Tailândia. Bangkok é uma das várias cidades da Ásia produtoras de arroz que vem sofrendo uma desenfreada urbanização. Em consequência, essas cidades estão sofrendo grandes impactos climáticos. A Tailândia perdeu muito do seu solo fértil e produtivo para fazendas industrializadas produtoras de arroz. O telhado verde da Universidade de Thammasat
surgiu como um exemplo de alternativa a esse tipo de agricultura, colaborando assim com a melhoria da qualidade de vida de sua população. Atualmente é considerada a maior cobertura verde urbana de toda a Ásia. Sua área engloba 22 mil metros quadrados. Além do telhado verde, o projeto compõe diversidades de cultivos orgânicos, telhado de captação solar e gerenciamento de água, espaço público de qualidade e salas de aula ao ar livre. Sua forma imita os tradicionais terraços de arroz em uma operação totalmente eficaz e produtiva. Highline, Nova York, nos Estados Unidos. Nos anos de 1800, eram usadas frequentemente em Nova York vias de trens de carga para transporte de alimentos na parte baixa de Manhattan. Entre 1960 e 80, notou-se um grande declínio do uso de trens que foram substituídos por caminhões. Algumas vias foram interrompidas e houve várias tentativas de demolição da que ficou conhecida como Highline. Ao final dos anos 90, o Highline remetia monstruosidade e descaso. Alguns olhos mais sensíveis, porém, notavam a vegetação selvagem que começava a cobrir as vias, e o início desse jardim deu oportunidade a Joshua David e Robert Hammond de fundarem a Amigos do Highline e defenderem a sua preservação e reutilização como espaço público. Após alguns anos de conversas e propostas, a comunidade se reuniu para reaproveitar a via e em 2009 o Highline foi aberto ao público com um conceito totalmente inovador. Considerada um tipo de cobertura verde, a via tem aproximadamente 2,5 km de comprimento e atualmente conta com mais de 500 espécies de plantas e árvores. É possível caminhar por sua extensão e desfrutar de seus diversos jardins, artes, performances e admirar a cidade de Nova York de um ângulo único. Desde a sua concepção, o parque é mantido pelos Amigos do Highline, uma organização sem fins lucrativos em parceria com o Departamento de Parques e Recreação de Nova York. O Highline sempre recebe muitos eventos públicos, todos eles gratuitos. Jardim Suspenso, na sede da Companhia Hering, em Blumenau, Santa Catarina. O Jardim Suspenso da Companhia Hering foi construído em 1980 como comemoração aos 100 anos da empresa e foi idealizado por Buller Marx. O jardim conta com espécies de todo o mundo, bem no estilo do paisagista. São 41 espécies, entre elas agapantos, lírios, cássias, iresines e costelas de Adão. O espaço agradou não só aos trabalhadores do local, que podiam apreciar o jardim em sua hora de descanso, mas também aos muitos curiosos que por ali passavam. Hoje faz parte do Museu Hering e pode ser visitado gratuitamente. O jardim recebe manutenção frequente, mas as espécies continuam as mesmas escolhidas pelo paisagista. A área total é de 2.320 metros quadrados e a água para irrigar o jardim vem da barragem da própria empresa. Galeria Lafayette, Paris, França. A Galeria Lafayette é uma famosa loja de departamento e uma referência aos turistas que querem conhecer Paris. Aberta desde 1893, sua localização atrai muitos viajantes, pois está ao lado da Ópera de Paris e dos grandes boulevards. Entretanto, nem todos sabem que o topo da galeria abriga uma horta implantada em seu telhado desde o ano de 2015. Essa ação foi inspirada na política da cidade chamada Vegetalizemos Paris, um programa no qual o governo oferece subsídios, cursos e informações àqueles com interesse em criar jardins em suas propriedades, tanto residenciais quanto comerciais. A horta na galeria tem estruturas verticais, uma área de 1.200 metros quadrados e 150 variedades de espécies, todas comestíveis. Ela foi criada pela startup, traduzindo em português, chamada Sob os Morangos, uma empresa especializada na produção de alimentos orgânicos que pratica o Vegetalizemos Paris em vários outros locais da cidade. É possível reservar um tour guiado à Horta da Lafayette e admirar também as incríveis edificações ao seu redor.
Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio e da nossa seleção de telhados verdes. E se vocês curtem os nossos vídeos, não deixem de se inscrever e ativar as notificações. Para a gente, isso é super importante. Caso vocês tenham dúvidas ou queiram sugerir algum tema para o nosso canal, nós estamos super abertos a comentários e sugestões e a gente vai adorar fazer essa conexão com vocês. Então a gente se vê no próximo episódio aqui no canal. Um abraço a todos!